Está começando Pesquisa em Movimento, avançando com a FCPC, série especial em homenagem aos 50 anos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Você acompanha agora o jornalista André Capiberibe entrevistando o professor Tarik Cavalcante. E dentro do nosso projeto em homenagem aos 50 anos da Fundação, que comemora em janeiro do próximo ano, 50 anos da FCPC, estamos recebendo hoje com muita alegria o professor doutor Tarik da Silveira Cavalcante. Professor, seja bem-vindo. Olá, André, é um prazer estar aqui com vocês. Como é essa parceria que o senhor tem com a Fundação, através da universidade onde o senhor leciona? Bem, vamos lá. Eu hoje sou professor do Instituto Federal do Ceará, do IFCE. Sim. Estou à frente do Polo de Inovação. O Polo de Inovação ele é uma estrutura do IFCE que foi criada para tratar de pesquisa e inovação com o setor produtivo, né, com o setor privado. Então, hoje o IFCE ele tem essa porta de entrada, esse setor de relacionamento IFCE e empresas, para desenvolver pesquisas e inovações aplicadas dentro, né, atendendo às necessidades dessas empresas. E isso não seria possível se a gente ter a fundação, uma fundação de apoio, fazendo atuando como fundação de apoio, fazendo a interveniência dessas ações. E a FCPC, ela é a fundação que atua hoje junto dos projetos da unidade Embrapi. Dei um resumo rápido, mas só para detalhar um pouco mais, então eu tenho o Polo de Inovação que faz essa interface IFCE empresas. Dentro do Polo de Inovação tem a unidade Embrapi, que é o carro-chefe hoje do IFCE, e a FCPC é a fundação de apoio que faz a interveniência dos projetos Embrapi do IFCE com as empresas privadas. Falando da universidade, só mandar um alô especial ao querido reitor e amigo, o Vaile Menezes. É bonito ver o entusiasmo dele, né? Demais. Ele não só é bonito ver, como também entusiasma, ele contamina, né? Ele deixa quem está perto dele mais animado, mais empolgado, mais... A gente vira entusiasta. Professor Tarik, qual a importância da Fundação completando no ano que vem 50 anos? A FCPC, eu posso dizer, e aí partindo da carreira, da curta carreira que tem, mas ela teve presente em vários momentos da minha carreira. Pegando nos 50 anos, eu acho que desde mais de, sei lá, em torno de 20 anos, desde quanto estudante de graduação, outros, de alguma forma, a FCPC ela teve presente na minha vida, e assim como na minha, eu acredito que de várias pessoas da comunidade, né, aqui em Fortaleza, no Ceará, enfim, por ser uma das fundações mais antigas do estado, é a fundação que eu acho que traz um respaldo, né, traz um peso nas suas decisões, traz uma segurança, e eu acho que todo esse arcabouço, todo esse conjunto de qualidades que a FCPC tem, ela consegue transferir e proporcionar para os seus parceiros, né? Sejam para os laboratórios da Universidade Federal do Ceará, do Instituto Federal do Ceará, da Unilab, da UFCA, enfim, das instituições que ela apoia no geral. Então, saber que as instituições de ensino superior hoje no Ceará, né, elas podem contar, né, com uma fundação de apoio que tem todo esse peso, do ponto de vista positivo, né, de dar segurança e de viabilizar os processos, facilita muito a gente atuar na atividade fim, a gente atuar na pesquisa, porque a gente sabe que na retaguarda vai ter a fundação de apoio apoiando as ações, os projetos, as pesquisas, os laboratórios e tudo mais. E aí, Embrapi já ganhou 3 prêmios nacionais. Ganhamos 3 prêmios nacionais, né? O IFCE tem uma unidade Embrapi. Hoje, fomos o primeiro no estado do Ceará a ter unidade Embrapi. Entramos em 2015, né? Posso dizer hoje com muita alegria que no Ceará já são 5 unidades, então o IFCE deixou de ser exclusivo e isso é bom para o estado. Hoje a gente tem uma unidade Embrapi no Instituto Atlântico, que é um instituto privado. A gente tem uma unidade Embrapi na Universidade Estadual do Ceará. Essa foi anunciada recentemente, então ainda não foi formalizada, mas acredito que nos próximos semanas ou meses já esteja tudo ok. E na Universidade Federal do Ceará a gente também tem outras 2 unidades Embrapi. Tem o LESC, do qual sou egresso com o professor Cortez, sou fã do professor Cortez, que está com a unidade Embrapi já tem uns 4, 5 anos, se eu não me engano. E junto com a UES agora, uma segunda unidade Embrapi, a Universidade Federal do Ceará, na área de fármacos, também foi anunciada. Então, posso dizer que hoje no Ceará somos 5 unidades Embrapi. Tá? O IFCE é a mais antiga. Por ser a mais antiga, tem um trajeto, né, uma experiência maior, um know-how que a gente faz questão de compartilhar
com as demais unidades, com os nossos parceiros. E essa caminhada mais longeva que a gente teve, nos proporcionou alguns reconhecimentos. Então, a gente já recebeu prêmio, recebemos prêmio de unidade de destaque, né, em 2022, de unidade de destaque em 2024, recebemos prêmio de unidade Embrapi, parceira da micro e pequena empresa, pelo trabalho que a gente fez com startups e microempresas no Ceará. Ano passado a gente recebeu, não a unidade em si, mas a gente recebeu também um prêmio de pesquisador de destaque nacional, ficamos em segundo lugar. Então, o IFCE, enquanto unidade Embrapi, ele tem sido recorrentemente premiado, né? E aí eu sempre compartilho com o professor Guimarães que esse prêmio ele não é específico da área fim, porque não existe área fim sem área meio. Então, eu sempre faço questão de dividir essas conquistas com todos os que fizeram parte, sejam os pesquisadores, os estudantes que estão nos laboratórios desenvolvendo as pesquisas, a fundação de apoio com o professor Guimarães e com todo o pessoal que está dando apoio. Então, acho que é um prêmio do coletivo. A gente demonstra que aqui no Ceará, a gente consegue fazer, dentro do nosso coletivo, a gente consegue fazer brilhar e ter destaque nacional. Nessa questão do polo de inovação, startup passa por aí? Passa por aí, sim. Hoje, acredito que o polo de inovação do IFCE, né, dentro do âmbito da Embrapi, a gente está ali com uma taxa de contratação muito alta, acho que entre as unidades que mais contratam no Brasil, o IFCE está figurando entre elas. E eu estou só trazendo esse dado para ter uma noção da próxima informação, que mais da metade, em torno de 60% das nossas contratações são com startups. Então, o que a gente tem feito ao longo desses anos é basicamente uma democratização do acesso à inovação. A gente está viabilizando o acesso à pesquisa e à inovação, né, de startups na academia. Ou seja, hoje um jovem, né, que montou uma startup, ele consegue, junto à unidade Embrapi, seja do IFCE, seja outra, não é exclusividade nossa, mas ele consegue ter acesso a uma pesquisa acadêmica, a uma pesquisa científica que, se imaginasse há 10 anos atrás, era totalmente inacessível do ponto de vista de custo realmente financeiro, né? Então, a gente consegue viabilizar com eles entrando com uma fração, menos que 10%, geralmente, do projeto. Eles conseguem viabilizar projeto de 1 milhão, de 1,5 milhão, ou seja, desenvolver realmente uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia de ponta para o seu negócio, para a sua startup, né? Então, o que a gente tem feito hoje, não só a gente, mas a gente tem feito muito bem, é atender as startups dentro desse modelo. Eu acredito que o senhor citou, professor, a pesquisa na área de fármacos, né? Sim. Então, certamente, a experiência do senhor na engenharia biomédica ajuda nisso aí. Sim e não, né? A pesquisa na área de fármacos que eu citei é a unidade Embrapi nova que vem para a Universidade Federal do Ceará. Hoje, a UFC tem uma unidade Embrapi que é no LESC, no Departamento de Teleinformática, do qual eu sou egresso. Já saúdo novamente o professor Cortez, que é na área de sistemas embarcados, que é a minha área que eu atuo mais junto, nessa parte de engenharia. E aí tem uma outra unidade que é na área de fármacos. Coincidentemente, minha trajetória acadêmica é voltada, né, principalmente por influência do professor Cortez, na parte de engenharia biomédica, ou seja, engenharia aplicada para a saúde, né? Isso vem do mestrado, do doutorado, inclusive alguns projetos que a gente tem na nossa unidade Embrapi também são aplicados à saúde. Não necessariamente no desenvolvimento de fármacos, mas tecnologias de comunicação, tecnologias de informação voltadas para a saúde. Posso até trazer dentro desse aspecto um indicador que, dentre as áreas que o Polo de Inovação do IFCE, enquanto unidade Embrapi atua, a área de saúde é a segunda área que a gente mais contempla nos nossos projetos. E aí não é uma escolha do IFCE, porque a gente atende são as demandas das empresas. Então, a gente consegue traduzir de uma forma que as empresas que nos procuram, né, a segunda área que é mais procurada, né, que as empresas atuam é na área de saúde. Então, a gente tem projetos para fazer uma colonoscopia virtual, a gente tem projetos para fazer um aplicativo para ensino de anatomia, a gente tem projetos para a parte de laringoscopia, a gente tem projetos para a parte de visualização de imagens radiológicas, classificação de câncer de pulmão, e por aí vai. Então, são algumas dezenas de projetos que foram demandas de empresas, né, que buscaram o IFCE para poder desenvolver e viabilizar e levar essas tecnologias para a sociedade. Então, aqui o senhor citou colonoscopia virtual. Colonoscopia virtual, você acredita? Colonoscopia, é necessário deixar o machismo de lado. É um exame importantíssimo, importantíssimo. Exatamente. É desagradável, mas faz parte. Mas como é o exame Esse é um dos virtual? meus projetos favoritos, André. Você conseguiu pensar um dos meus projetos favoritos.
Esse projeto consiste no seguinte: você tem o preparo, né, e tudo mais para fazer a colonoscopia tradicional, digamos assim, mas na virtual a gente faz a partir do exame de tomografia. Então, o paciente ele faz o exame de tomografia computadorizada. A partir do exame de tomografia computadorizada, a gente consegue fazer a reconstrução em um modelo 3D, um modelo de computação gráfica do intestino daquele paciente, né? Não é um intestino geral, um intestino genérico, é o intestino do paciente em si. Então, se tem um pólipo no intestino, ele vai estar lá. Se tem alguma lesão, qualquer outra coisa que tenha, inclusive os resquícios que tem no intestino, todos vão estar presentes, né? E aí a parte interessante, óbvio que existem vantagens e desvantagens. Mas nesse projeto especificamente, a gente faz como se o médico, hoje o exame real, ele tem uma câmera, né, uma sonda que ele vai fazer a penetração e vai verificando por vídeo, né, a câmera e vai Sim. guiando a câmera. É algo semelhante do ponto de vista da experiência do médico, mas em vez dele estar com a sonda, ele vai estar com o mouse e teclado como se ele estivesse jogando videogame, né? E aí ele vai, via vídeo, navegando dentro do intestino do paciente, daquele intestino que foi reconstruído com praticamente zero percas. Então, qual é a vantagem? O médico ele consegue ir e voltar quantas vezes ele quiser, sem ter nenhum risco para o paciente, o risco de perfuração, qualquer outro risco que o exame é invasivo e tem risco. A gente brinca que a gente botou um espelho de retrovisor, então o médico consegue ver o que está para frente, consegue ver o que está para trás, ele consegue virar 360, ele consegue acender a luz dentro do intestino. Primeira versão que a gente mostrou para os médicos, a gente fez muito parecido com a real. E aí o médico perguntou, tá, mas por que vocês estão fazendo a luz assim? Vocês não conseguem deixar mais claro? Porque uma das dificuldades que eu tenho é porque eu tenho uma lanterna ali e eu fico vendo só uma fração da minha cena e eu queria ver a cena por completo. Não seria possível? Então a gente tem uma versão que é muito parecida com a real e a gente tem uma versão mais gráfica, um pouco, digamos, mais lúdica, mas com todas as informações presentes para que o médico possa ver. Outra vantagem é que ele pode fazer esse exame de pós-tomografia do paciente no consultório, na casa dele, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, ele pode fazer sem o paciente estar presente. Inclusive, ele pode repetir quantas vezes ele quiser, porque o intestino já vai estar lá sempre reconstruído. Então, assim, traz uma série de vantagens. Tem desvantagens também? Tem. Na colonoscopia tradicional, havendo a presença de um pólipo lá pouco complexa, o médico ele já pode fazer a extração durante o exame, né? Na virtual isso não vai acontecer porque ele não está fazendo nenhuma interferência no intestino, ele está só verificando. Mas isso gera uma, uma, uma economia, digamos assim, inclusive para o SUS, do ponto de vista de preparo, de horas de equipe envolvida, que é um ganho bem, bem interessante. Professor Tari, que eu gosto no rádio, aqui é um videocast, no jornalismo, dá exemplos da vida real. E eu vou voltar a esse assunto, porque eu, por besteira, quando fiz 45 anos, tenho 49 hoje, sou da idade da fundação. Quando eu fiz 45, eu demorei a fazer o exame da próstata. Eu demorei. Por insistência da minha mulher, eu acabei sendo convencido. E se eu não tivesse ido, fiz com um amigo meu, o doutor Bruno, eu poderia ter me complicado. Ele, durante o exame, tirou 3 pólipos. Olha só. Eu disse, e aí, amigo? Eu disse, a gente vai fazer aqui a investigação, mas não é nada não. Agora, se você não tivesse vindo logo, podia complicar. Ou seja, temos que fazer. Nós que somos homens, mulheres também, precisam fazer. É possível, professor Tarik, construir um polo inovador, polos de inovação também no interior do nosso Ceará? Hoje o polo de inovação do IFCE, isso é interessante, essa sua pergunta também é bastante interessante, André. Porque o IFCE, né, por sua natureza, já está presente em todas as regiões do Ceará. Hoje são 35 unidades, das quais 3 são em Fortaleza e todas as outras 32 são no interior do Ceará. Então a gente tem realmente em todas as 5 regiões. E a gente pretende inaugurar nos próximos anos mais 6 unidades, né, das quais 4 ainda vão estar no interior do Ceará. Então o IFCE ele já tem uma presença muito forte no interior do Ceará. E o Polo de Inovação do Instituto Federal, ele atende não somente a capital, ele atende todos os 34 campi, futuramente 40 campi que nós teremos, de maneira institucional. Então, hoje, se tem uma pesquisa sendo feita, não sei lá, em Crateús, em Tauá, em Juazeiro, em Ubajara, em Viçosa, em Sobral, Campos Sales, que vai abrir, vai ser uma das novas cidades do município que vão ser contemplados, todos a equipe, né, de pesquisadores, de estudantes, de servidores que vão estar lá,
eles são atendidos pelo Polo de Inovação. Então, a gente atua tanto orientando como desenvolver essas pesquisas, como desenvolver esses projetos, e também na parte de propriedade intelectual. Então, se eu tenho um estudante que fez uma pesquisa, de uma cidade que eu não falei ainda, lá em Iguatu, e descobriu algo que é patenteável, a gente vai estar lá junto com ele, orientando e tratando da burocracia, que não é o interesse dele, não é o métier dele, mas a gente vai fazer isso para ele, para garantir que aquela criação dele seja protegida e tenha um registro devido no INPI, para que aquilo ali vire uma patente e possa vir gerar royalties para ele no futuro. Isso é importantíssimo, né? E dentro desse avanço do polo de inovação, universidades irmãs, como por exemplo a UVA, a UES, podem participar de alguma forma? Podem. O IFCE, vou até parafrasear aqui o professor Vauli, né? A gente sabe fazer sozinho, mas a gente prefere fazer junto, né? A gente aprendeu ao longo desses últimos anos que a parceria ela é sempre mais benéfica, né? É impressionante quando você parceriza, por mais que seja alguma ação que talvez você conseguisse fazer sozinho, mas a vivência e o aprendizado que a gente tem quando está parcerizando, ela potencializa muito o know-how da instituição, os ganhos intangíveis, digamos assim, que ficam na instituição, eles são realmente bem interessantes. Hoje o IFCE, ele tem parcerias com diversas instituições, e não só parcerias, como a gente tá começando de parcerias do ponto de vista de execução de pesquisas, mas também parcerias do ponto de vista de governança e de administração, né? Então, um exemplo, há 2 semanas o pessoal da Universidade Estadual do Ceará, que foi contemplado, como eu citei, a unidade Embrapi, que vai ser aberta lá, teve com a gente lá, a gente passou um dia trocando experiências, trocando informações, né? Tentando, de alguma forma, ajudá-los e ao mesmo tempo também bebendo da fonte da experiência deles, para tornar a implantação da unidade lá mais fluida, né? Não tem porquê, por ser uma outra instituição, eles precisam passar por todas as dificuldades que nós passamos. Então, a gente já consegue compartilhar essas experiências para encurtar esses caminhos. O pessoal da área de fármacos da Universidade Federal também, não pós-resultado, mas antes do resultado, teve lá algumas vezes, acho que umas 3 vezes, e não só do Ceará, né? A gente recebe institutos de todo o Brasil. Ano passado, o MEC fez uma ação com a gente para fazer um workshop de institutos federais que desejavam se credenciar como unidade Embrapi. Foi um sucesso. 3 institutos federais foram contemplados e criaram seus polos de inovação. E essa iniciativa vai se repetir agora em julho. Então, em julho, novamente, a gente vai receber todos os institutos federais do Brasil que desejam ter um polo de inovação para compartilhar nossa experiência. Obviamente que não é só do IFCE, até nisso a gente faz em conjunto. Então, o IFCE e outras instituições vão estar presentes aqui no IFCE para compartilhar essa experiência e dizer para as outras instituições o que, como fazer para conseguir ter uma atuação relevante no âmbito da inovação, né? Não que não tenham, né? Mas para poder, melhor do que ter uma atuação relevante, para potencializar a atuação da inovação nessas outras instituições. E como é que funciona dentro do projeto a questão da IA, professor? Professor, esse tema, ele é bastante controverso, a quem ame e a quem odeie, O né? senhor ama, odeia o meu termo? Eu amo e odeio, professor. Porque depende muito, eu vou... Minha opinião pessoal é que depende muito de como ela é usada, né? Sim. Então, assim, e aí pode parecer clichê, né? Mas para mim faz todo sentido, né? Do uso com responsabilidade. Mas para tentar ser um pouco mais direto, eu acho que a IA, pelo menos hoje, né? Ela deve, né? Por uma questão de produtividade, por uma questão de custo, por uma questão de otimização, ela precisa e deve ser usada, mas não como uma solução, e sim como uma ferramenta, né? A partir do momento que um profissional ele vai usar a IA de maneira indiscriminada, seja qual for a atividade que ele for exercer, sem ter nenhum crivo sobre o que está entrando ou o que está saindo da IA, ele passou a ser, não ser necessário naquela função, porque ele delegou todas as suas competências e as suas atividades para a IA. Em alguns casos, esticando aí no limite, talvez isso possa até acontecer, mas eu ainda acho e talvez continuaria achando por um bom tempo, que o ser humano ele ainda vai ser bastante necessário. Então, usar e aí a gente tem que se policiar para a gente não se descartar. Porque a partir do momento que a gente está usando inteligência artificial, seja qual for, em qual área for, e eu uso isso como uma ferramenta para escrever mais rápido do que eu escreveria um texto, ou para me dar insights, ou para pedir para fazer uma revisão de algo que foi feito, né? Mas sempre
para ajudar o que eu estou fazendo, e não Sim. para fazer por mim, né? Então, eu acho que... E essa ajuda, ela precisa sempre ser revisada. Então, não é porque veio da IA que ela já está pronta. Então, assim, tentar segmentar as ações e usar a IA realmente como uma ferramenta que ajuda, né? Um assistente. Senão, se fosse assim, não teríamos grandes gestores, né? Teríamos só assistentes. Então, assim, o assistente, ele é importante, que o gestor tenha o seu time de assistentes. Mas os assistentes, eles não substituem o gestor. A gente tem que entender a IA, talvez, como essa forma. E o nome já existe, né? Já existe a parte de assistente de IA. É assim que muitas das ferramentas são chamadas. Então, entendê-los e tratá-los como um assistente, para que não sejamos substituídos e continuemos garantindo a qualidade do que está sendo feito, né? Não ficar algo E aleatório. isso dentro do meu campo de profissão, dentro do jornalismo, eu não estou julgando ninguém, mas eu me recuso, como jornalista, a botar uma IA para fazer uma pauta para mim. É uma falta de respeito à profissão, né? É uma falta de respeito à profissão. Professor Tarik da Silveira Cavalcante, como é o desafio de formar novos profissionais, novos projetos em áreas tecnológicas, sempre em constante transformação? O que é hoje não é amanhã. Esse ponto é um ponto bem interessante e talvez seja uma das grandes molas motivadoras, eu acho que, pelo menos para mim, mas eu acho que para quem trabalha nessa área, que é aquele friozinho na barriga que nunca para de existir, né? Porque a gente planeja algo hoje e amanhã já tá diferente e essa frase nunca foi tão verdadeira, porque há 10 anos atrás a gente já tinha essa ideia, nunca sabe, cada projeto de pesquisa era um projeto novo, pela própria definição de projeto. E os desafios, eles eram sempre o que motivava a gente a continuar pesquisando. Eu acho que isso é o que faz o pesquisador ser um pesquisador. Hoje está um pouco mais acelerado, né? E aí a gente precisa, enquanto sociedade, acompanhar essa velocidade. Hoje a gente está um pouco aquém, a ponto da gente ter um desafio, ter um projeto, e às vezes antes de começar esse projeto, ou durante a execução desse projeto, já havia uma solução externa e o projeto está resolvido, independente do que a gente do que foi feito, né? A evolução da tecnologia, ela tá muito rápida, ela tá muito alta, e a gente, enquanto sociedade, a gente precisa dar uma resposta, e aí, na minha opinião, não necessariamente de banir uma regulação é necessária, mas não necessariamente de descredibilizar, mas no sentido de se adequar para poder potencializar os resultados, né? É inegável que os resultados, eles são bem mais eficientes, né? Enquanto se usa com ferramenta. Do ponto de vista de capacitação, eu acho que o maior desafio, né, para quando a gente está falando de profissionais que já têm uma maturidade, né, como você citou agora com a Sim. questão da pauta, é muito mais fácil da gente explicar e fazer com que se entenda o uso das ferramentas e tudo mais. Quando a gente está falando agora de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, com seu primeiro emprego, no seu estágio, eh, por já terem de uma forma muito natural acesso, né, a evolução tecnológica de uma forma muito rápida, por já estarem mais acostumados, talvez até de uma forma mais adequada do que nossa geração, ainda assim fica um pouco mais difícil de fazer com que se entenda não só, que usar não é suficiente, né. A gente precisa entender, enquanto pesquisadores, obviamente, né, não enquanto usuários comuns, o que é que está acontecendo ali dentro, né, para quando tiver algum problema, a gente saber onde atuar. Em outras palavras, a gente precisa saber abrir a caixa, se der problema, e mexer, apertar um parafuso ou outro, né. Ninguém vai construir a caixa nova, porque envolve questão de infraestrutura, de custo de investimento muito alto. Mas, a molecada que tá nessa área, ela precisa não saber ela não precisa só saber andar de carro, a dirigir um carro, ela tem que saber trocar um pneu, ela tem que saber trocar o óleo, né. Ela não vai precisar fazer o motor, mas ela precisa saber como o motor funciona para caso ela fique no prego em algum momento, e enquanto pesquisador da área, ela precisa ter essa autonomia, né, até para saber qual é o melhor carro a escolher, se ela vai, sei lá, subir uma serra, ela precisa de um carro mais potente, se ela vai para um terreno arenoso, ela precisa de um outro tipo de um carro com tração 4x4, enfim. Ter o conhecimento da tecnologia, do funcionamento, de como se dá, dos princípios e tudo mais, continua sendo importante. Mais uma vez, porque senão, talvez até uma questão de soberania, a palavra que está na moda, né? A gente deixa de ser pesquisador e a gente fica sendo só refém da ferramenta que nos viciou. Então, o desafio, eu acho que é trazer para a molecada essa visão de que não é porque tá lá e tá pronto e é fácil de usar que é o suficiente, né? E muitas vezes você não tá preocupado em saber como funcionou, você quer só resolver o seu problema. E aí tem toda essa
eh, esse reforço, né, na educação para que essa mensagem seja transmitida. E assim, posso dizer que, de uma forma resumida, por enquanto a gente está conseguindo, né? Espero que consigamos eternamente, né? Mas temos sempre que estar alertas para isso. Dentro dessa realidade importantíssima que o senhor citou, que a meninada tem que saber se virar, tem mais ou menos uns 30 anos, 30 e poucos anos. O Bill Gates estava lançando lá uma das primeiras versões do Windows. E estava num evento nos Estados Unidos. E o telão deu pane. Ele até brincou. E olha que o telão é da Sony. Aí um dos donos da Sony de então, aqui o Morita, se levantou e disse: se é Sony eu conserto. Preciso só de uma ferramenta. E consertou. Ou seja, tem que saber de se virar, né? Professor Tariq, que competências o senhor considera essenciais para essa estudantada aí que deseja atuar com tecnologia e inovação aqui no Ceará, e no Brasil e no mundo? Vou separar aqui em duas áreas que são importantes, a gente costuma falar que há termos mais conhecidos, que são os hard skills, né, e os soft skills, né? Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando das competências técnicas, né? Com a linguagem de programação, de saber usar uma ferramenta mais específica, né? E aí, para ser bem sincero, é comum, e eu digo isso porque eu também tive essa fase, de supervalorizar esses hard skills, né? Essas habilidades mais duras, digamos assim, na tradução direta. E hoje, né, com o avançar do tempo, eu percebo que os soft skills eles são mais interessantes, eles são mais valiosos, né? Que é a parte de você saber lidar com o outro, trabalhar em equipe, ter uma postura proativa, não reativa, saber ter uma autocrítica, fazer uma avaliação. Então, assim, quando a gente pensa em tecnologia, e aí eu digo isso porque quando eu estava na graduação, eu queria muito aprender ferramenta, queria muito aprender novas linguagens de programação, queria saber como usar um componente ou outro, um circuito integrado de uma eletrônica e tudo mais. E é importante você ter isso no seu glossário de conhecimento. Isso é importante, né? Mas eu acho que para uma sucessão na carreira, para você ter um sucesso e você conseguir lograr voos maiores, alcançar espaços inalcançáveis, só isso é insuficiente, né? Você consegue muita coisa tendo os hard skills, mas ter o soft skill, né, é importantíssimo. E aí eu acho que isso é um recado bastante interessante para a meninada, porque ninguém me disse isso quando eu era mais novo, e eu foquei muito em aprender coisas técnicas, e hoje eu percebo que o maior diferencial é aquele garoto, aquela moça que dentro de uma situação de conflito, de uma situação crítica, ela conseguiu se sobressair e resolver o problema e articulou com a equipe. Não necessariamente ela sabia exatamente onde botar, apertar o parafuso, mas ela sabia quem sabia apertar e sabia onde estava a ferramenta e ela conseguiu articular tudo para que aquela solução saísse. É essa habilidade hoje que ela é mais valorizada hoje no mercado do que ter a ferramenta, do que saber onde é que está o parafuso, do que saber apertar. Não que não sejam importantes, mas geralmente isso fica embaixo do radar da molecada e eu acho que esse é um recado bacana de dar para eles. O projeto Embrapi nasceu no governo Dilma, é isso? Nasceu no governo Dilma. Nasceu no Me governo diga uma Dilma. coisa, eu falo por viajar muito pelo interior e a sensação que eu tive, sensação nítida, é que a então presidente Dilma tentou que o ensino técnico avançasse no Brasil. Até algumas escolas foram feitas, belas escolas, aqui no interior do Ceará. O que é que falta? Ainda tem muito preconceito com o ensino técnico, porque em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, eu não gosto de comparar a realidade, cada realidade é uma realidade, mas o ensino técnico é muito mais procurado do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem esse negócio do camarada ser, entre aspas, doutor e ter que passar por uma universidade. E isso acontece ainda, mas e aí eu posso dizer enquanto sentimento, né, não tenho nenhum dado concreto, mas o sentimento que eu tenho, e eu entrei no IFCE em 2014, comecei lecionando lá em Sobral, inclusive no ensino técnico também, e aí eu tenho percebido que, diante de 2014, porque antes de lecionar no Instituto Federal, fui aluno, cursei o técnico também, e aí consegui sentir, na minha vivência, essa mudança. Ainda existe, eu acredito que está se caminhando, eu acho que talvez o ponto de questionamento é se estamos caminhando numa velocidade interessante.
Mas eu acho que cada vez mais os cursos técnicos eles têm tido seu valor. Não só pelo mercado, e eu posso dizer que sempre tiveram, acho que desde quando eu era criança eu escutava os adultos dizerem que quem faz escola técnica tem emprego garantido. Então isso já era, né, que a escola técnica é o antigo IFCE. Então já existia essa valorização do ponto de vista do mercado. E hoje continua existindo uma valorização do ponto de vista do mercado bem interessante. Eu acho que talvez a cultura da sociedade em subvalorizar o curso técnico, né, em detrimento em função de um curso superior, de uma engenharia, enfim, ela ainda existe, ainda há um certo preconceito de, fiz o técnico é porque não é tão bom assim. Aos poucos isso está mudando, né? Aos poucos está mudando até porque houve, falei da escola técnica, né? O Instituto Federal, ele foi criado em 2009. E de 2009 para cá ele teve uma grande expansão, né? Então, o ensino técnico, assim como o superior é para graduação, mas o ensino técnico, ele tem sido bastante difundido dentro do Brasil. E aí eu acho que a sociedade tem visto, né, os resultados reais, de maneira factível, seja na capital, seja no interior do estado, seja de qual for o estado, em todos os estados. Eu acho que hoje a rede de institutos federais, elas chegam perto de 700 campi. Então, são 700 escolas federais que têm ensino técnico, ensino de graduação e algumas de pós-graduação. Então, assim, mas o técnico, com certeza, todas têm. E aí, essa ação de expansão da rede federal de ensino técnico tem feito com que a cultura da sociedade, a percepção enquanto o curso técnico ser um curso de menor qualidade ou um curso que quem faz é quem não tem condições de fazer um curso superior, isso tem mudado um pouco, né? E aí o que a gente tem visto é cada vez mais um movimento de que tem um profissional do técnico que aí, depois de um tempo, vai atrás do nível superior, e tem profissional do técnico que tá confortável para ele ficar do técnico, e não quer dizer que ele ganhe pouco, quer dizer só que para ele tá ótimo naquela função, naquele formato. Então, eu acho que a questão de formação, estamos longe de chegar na Europa, né? Tô divagando aqui, mas assim, estamos longe de chegar na Europa, mas estamos caminhando para chegar lá. Não sei em quanto tempo, nem se chegaremos, mas eu percebo essa caminhada, né? Não sei se rápida ou lenta, mas ainda assim uma caminhada. E puxando a sardinha mesmo para o nosso IFCE, que é um orgulho do nosso estado, o corpo docente do IFCE é de primeiríssima qualidade, né? Professores doutores. Aí eu não posso até ficar meio assim de falar, mas os meus colegas a gente chama que lá tem verdadeiros gênios, né? Então a gente tem, em todas as áreas praticamente em todas as áreas do conhecimento, tem pesquisadores ali de alto nível. E o que é interessante, né, dentro do IFCE, que o pesquisador, o professor altamente qualificado, com seu doutorado, com seu pós-doutorado, e no auge da sua carreira acadêmica, ele leciona no doutorado, ele leciona no mestrado, mas ele também leciona na graduação e no curso técnico, né? Então, o garoto lá de 15 anos, ele está tendo aula com um cara que é a sumidade naquele assunto, naquele setor, e é uma experiência ímpar, né? Para a molecada que está entrando no IFCE para fazer um curso técnico. Então, assim, ter essa troca de experiências, e é bom para o professor também, porque ele está sempre renovando, ele está sempre aprendendo. Quando eu comecei a lecionar no técnico, eu vi que minhas referências já estavam todas ultrapassadas, os filmes e as obras que eu citava já ninguém sabia mais o que era, eu tive que atualizar. Mas, enfim, é uma via de mão dupla, né? Tanto serve para que os pesquisadores, por mais gabaritados que sejam, possam sempre estar se renovando, seja tecnicamente, seja nos hard skills, mas também nos soft skills. E como a meninada, ela tem acesso a mentes brilhantes. Então, isso eu acho que essa troca, essa fluidez de experiências, ela é muito, mas ela é muito bonita de se ver. Eu entrevistei recentemente, junto com o colega jornalista Elevador de Lima, programa que a gente tem na TV Ceará, na TVC, o professor Mauro Oliveira. E eu não vou ser inconfidente, até porque ele disse publicamente na entrevista. Ele disse, me aposentei, estou com 70 anos, quero terminar aonde eu comecei. Comecei da escola técnica e termino agora no IFCE. Como é bacana, justamente essa troca, esse caminho de mão dupla. Professor Tariq, é difícil, como a gente estava dizendo agora há pouco, o que é hoje não é amanhã em tecnologia, mas é possível se especular as próximas tendências? Essa pergunta é tão difícil, porque especulação sempre é possível, né? Especulação sempre é possível. Se vamos acertar ou não, enfim, trata-se de especulação, acredito que seja possível, sim. A gente especular. O que eu acho que impressiona ainda e continua impressionando é
é a velocidade como estamos avançando, né? Os investimentos, eles têm sido feitos, e outro ponto importante é que ainda temos tempo, mas estamos ficando para trás enquanto nação, né? Então a gente precisa, enquanto nação, ter uma postura séria e vamos lá, e guiada, né? Uma postura séria e guiada de onde a gente quer chegar, de onde a gente quer ser. Porque do jeito que a gente continua, a gente não vai chegar em canto nenhum. Então, podemos especular, mas para além de especular, é colocar o Brasil no mapa dessas tecnologias para não ficarmos eternamente como commodities do mundo, né? A gente precisa começar a tomar um papel de protagonismo na sociedade que a gente vive. Boa parte dessa meninada que está se formando do ITA, se formando em centros de tecnologias, centros técnicos, boa parte ainda continua saindo do Brasil? Boa parte continua saindo do Brasil. Os nossos alunos hoje no IFCE, a gente tem uma fração inteira. E assim, é bom, uma experiência boa para os estudantes, obviamente. Sim. Mas a gente precisa também garantir, mais uma vez, a nossa soberania. Então, existem diversos fatores, né? Questão de câmbio também facilita bastante, porque o custo da mão de obra brasileira ele acaba sendo mais em conta por questão do câmbio. Mas o que a gente tem visto também, né? Que aí dos males o menor, continuam saindo do Brasil, mas aí a gente tem uma nova modalidade que é o home office. E aí o home office, ele acontece nessa parte de tecnologia de uma forma muito forte, né? Então, o que a gente tem hoje é muita gente, muitos egressos, às vezes até estudantes que nem se formaram ainda, mas já com seus contratos, trabalhando para empresas estrangeiras, ganhando em moeda estrangeira, em dólar, em euro, mas ganhando e vivendo e morando aqui no Brasil, aqui no Ceará, né? E aí é interessante porque a gente está fazendo, não deixa de ser uma exportação, né? Em vez de vender um produto, a gente está vendendo uma coisa que a gente é bom, que é o nosso intelecto. E aí a gente consegue angariar e captar, e não é o ponto ainda, mas acredito que talvez chegue ao ponto de começarmos a figurar na balança comercial até de uma forma bem expressiva, porque a quantidade de mão de obra hoje, pelo menos posso dizer que no Ceará, mas com certeza nos outros estados não seria diferente, que tem de gente trabalhando para empresas estrangeiras, é um número bem expressivo e está aumentando cada vez mais. Já caminhando para o final, o senhor deu um exemplo concreto, real, de um exame, colonoscopia, que está sendo feito através de vídeo, de forma remota. A telemedicina veio para ficar? Essas novas tecnologias caminham para isso, professor? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Mas, mais uma vez, importante que a gente tenha a tecnologia como uma ferramenta, né? Sim. A telemedicina, não consigo vislumbrar em nenhum momento que ela vá substituir o profissional da saúde. Mas ela precisa ser entendida e ser utilizada, mais utilizada ainda como uma ferramenta, né? Então, o que a gente puder trazer de tecnologia para aumentar a eficiência das nossas ações, aumentar a produtividade dos nossos profissionais, e principalmente na área da saúde, né? Salvar mais vidas, né? Ou mitigar o risco, né, dos pacientes em agravarem seus estados, a gente precisa fazer, né? Eu acho que aí vai além seria uma obrigação moral, né? Se existe uma possibilidade de se desenvolver uma ferramenta, de utilizar uma ferramenta para dar acesso à saúde a um paciente que não teria acesso por isso, né? Acho que seria irresponsabilidade nossa negar, né? Obviamente, com os responsáveis utilizando como uma ferramenta, tendo um profissional de saúde respondendo por aquilo, mas eu acho que é questão de tempo. Hoje já está bem mais difundido do que se a gente imaginar 10 anos atrás, mas eu acho que a tendência é que isso melhore, né? Essa difusão melhore e que as ferramentas fiquem ainda melhores também, não só o uso delas, mas que elas também vão melhorando, elas vão sendo melhoradas ao longo do tempo. Professor Tarik da Silveira Cavalcante, já agradecendo ao senhor por estar aqui, agradecendo à Fundação UFCPC, que nos permite estar aqui, em homenagem justa de 50 anos, e agradecendo na pessoa do professor Guimarães, que está à frente da Fundação. Eu pergunto ao senhor, pergunta final, de que forma a Fundação contribui para viabilizar projetos e fortalecer a relação entre academia e sociedade? O papel da Fundação de Apoio ele é fundamental, né? A gente, enquanto instituição de ensino superior pública, não seria possível, né, do ponto de vista operacional, executarmos qualquer projeto de pesquisa, qualquer projeto de inovação em parceria com a empresa, sem a interveniência de uma fundação de apoio, né? A estrutura burocrática que se monta hoje no Brasil, ela é uma estrutura que ela inviabilizaria, não é um exagero, ela inviabilizaria qualquer ação que não fosse através de fundação de apoio. Então, a fundação de apoio ela surge para resgatar
né? Ela surge para salvar, ela surge para tornar possível com que as pesquisas da academia, né, dos institutos, das universidades, elas sejam viáveis do ponto de vista operacional, né? As mentes brilhantes nós já temos, né? A mão de obra adequada e os nossos gênios nós já temos. O que a gente precisa fazer é viabilizar e permitir que eles possam trabalhar de uma maneira segura, de uma maneira eficiente e com o conforto necessário. E eu acho que é isso que a Fundação de Apoio faz com a gente. Muito bom conversar com o senhor, professor. Eu que agradeço, André. Conversamos com o professor Tarik da Silveira Cavalcante. Voltamos na próxima.